Olá, eu sou o professor Endrigo Adonis e irei abordar a anatomofisiologia da reprodução das éguas. Nós temos particularidades importantes nessa espécie. Uma delas é o tamanho do ovário e a sua conformação. A conformação entre o córtex e a medular desse ovário, que é invertida em relação às outras espécies. O córtex está internamente e a cortical, onde tem a vascularização, a inervação, está externamente. Nós ainda temos a fossa da ovulação. Essa é uma particularidade da espécie equina. Uma outra particularidade dessa espécie é que os ovários ficam fixos na parede dorsal. Então, os ovários, na palpação retal, nós conseguimos identificar ele muito mais fácil. Nós sabemos o local onde fica localizado esse ovário, fixando todo o aparelho reprodutivo, como dá para nós observarmos nessa imagem. Uma outra particularidade dessa espécie é a influência hormonal sobre todo o trato reprodutivo. A influência hormonal sobre a cérvix, sobre o útero, sobre o canal vaginal. E essa imagem nos demonstra a influência hormonal na histologia da cérvix, na conformação dessa cérvix. Do lado mais esquerdo, nós observamos uma cérvix sob influência de estrógeno, uma cérvix que está depositada sobre o canal vaginal e ela está aberta. Mais à direita, nós observamos então uma cérvix que tem tônus, uma cérvix projetada, uma cérvix fechada. Então, estrógeno promove um relaxamento dessas estruturas e a progesterona promove tônus nessa estrutura. Uma outra observação que nós precisamos fazer é que a espécie equina é uma das espécies mais influenciadas pela conformação vaginal. E nós conseguimos avaliar a angulação da cérvix, a coaptação dos lábios vulvares e o tamanho efetivo de vulva. Essas são três observações muito importantes na observação no exame ginecológico dessa espécie. Em relação às questões hormonais, o que nós precisamos destacar? Assim como qualquer outra espécie, nós temos a influência do eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, do hipotálamo, produção de GNRH, que influencia a hipófise com produção de FSH e LH, que vão agir nas gônadas. Porém, nessa espécie nós ainda temos uma particularidade, que ela é estacionária, isso por influência de outros hormônios. Essa imagem ela nos demonstra isso, esse eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal, essa ação de GNRH promovendo liberação de FSH e LH e essa ação nos ovários. Mas nós temos que destacar essa influência da produção de melatonina pela glândula pineal. Nós precisamos observar isso porque em regiões onde nós temos estações muito bem definidas, onde as horas de luz oscilam, nós temos uma ação da melatonina em toda essa organização desse eixo. Quanto mais luz, menor produção de melatonina e, por consequência, liberação de GNRH, influência na hipófise para liberação de FSH e LH e essa ação nos ovários, promovendo então um momento de ciclicidade. Em épocas do ano onde nós temos poucas horas de luz, então nós temos maior produção e uma influência direta no GNRH, e aí nós temos um anestro definido. Nós temos que lembrar dessa ação do FSH e do LH. Nós geralmente dizemos que é a regra dos dois hormônios, duas células da teca e células da granulosa, nessa produção hormonal, onde na célula da teca ocorre captação de colesterol, produção então de progesterona, pregnenolona, progesterona e testosterona, e depois um transporte dessa testosterona para as células da granulosa e produção então de estradiol e essa ação nos folículos. E tudo isso regido por LH e FSH, essa influência desses hormônios.
Em relação às características reprodutivas, uma vez que nós temos toda essa influência hormonal, nós dizemos então, nós classificamos a espécie equina como monoovulatória, poliéstrica estacional, e nós conseguimos definir então dois períodos bem definidos, um período de estro ou de cio, que dura em média 7 dias, e um período de diestro, que dura em média 14 dias. E isso, então, essas duas fases compõem o ciclo estral. Nós definimos o ciclo estral com o período, o intervalo entre duas ovulações, dois estros. Então, essas são características importantes. Nós dizemos que ela é monoovulatória porque ovula apenas um folículo. Claro que essa é a regra, nós temos duplas ovulações, podemos ter duplas. Nós temos uma limitação por causa da fossa da ovulação nessa espécie. E nós dizemos que ela é poliéstrica estacional de dias longos, porque ela cicla quando tem mais luz, em locais onde está muito bem definida as épocas do ano. No momento do inverno, de menor luminosidade, essa égua entra no anestro, fazendo então, definindo então um calendário onde nós temos um período, uma estação de monta, um período de regressão da funcionalidade anestro e um período de retorno da funcionalidade, isso definido em relação às estações do ano. E aí nós temos esse mapa, não é para assustar ninguém, mas esse é um mapa endócrino de todas essas funções, de todas essas ações durante o ciclo estral. No período do estro, nós temos ali então uma maior produção de estrógeno, presença de folículo, uma maior produção de estrógeno nesse período, e o LH sendo importante para contribuir no crescimento e na ovulação desse folículo. Já no momento de diestro, nós temos a ação da progesterona, e então fazendo esse contraponto, estro nós temos estrógeno e diestro nós temos a progesterona dominando esse período e promovendo então as ações. Caso ocorra uma fertilização e uma gestação, a progesterona permanece alto. Caso não, nós temos a liberação de PGF2-alfa, lísio do corpo lúteo, e aí o retorno a um novo ciclo. Eu agradeço a atenção de vocês, aqui estão todos os meus contatos, qualquer coisa estarei à disposição. Muito obrigado.